E se eu te dissesse que o mundo que conhecemos só existe porque dois deuses travaram uma batalha tão colossal que abalou os céus, partiu as montanhas e fez o próprio firmamento se inclinar? Essa é a história de Jurong, o deus do fogo, e Gongong, o deus da água. Duas forças opostas e eternas, cujos destinos se cruzaram em um combate que mudou para sempre a terra e o céu. Hoje você vai conhecer a lenda da batalha dos deuses do fogo e da água, onde o equilíbrio do universo foi decidido pela fúria de dois titãs. Nos primórdios da criação, quando os deuses ainda caminhavam entre os homens, a terra era instável. Montanhas flutuavam, mares ferviam, e o céu e o mundo ainda não haviam sido separados completamente. Entre os imortais havia Jurong, um deus de corpo humano e cabeça de dragão, cujos olhos brilhavam como brasas e cuja voz era o som do trovão. Ele era o senhor do fogo celestial, guardião da luz, da energia e da justiça divina. No extremo oposto existia Gongong, um titã de pele azul, cabelos negros como o oceano e chifres curvados como ondas. Ele governava as águas e os dilúvios, mas também o caos e a destruição. Enquanto Jurong acreditava na ordem e na harmonia, Gongong via o mundo como algo a ser dominado pela força. E assim, fogo e água, luz e trevas, começaram a se aproximar do inevitável confronto. Diz a lenda que Gongong, movido pela inveja do Imperador Celestial, reuniu as águas dos oceanos, libertou as tempestades e ergueu ondas tão altas que tocaram as estrelas. Seu objetivo era tomar o trono do céu, afogando o mundo dos homens e subjugando os outros deuses. Cidades sagradas foram engolidas, rios mudaram de curso e o próprio céu escureceu com as nuvens de sua fúria. Quando os deuses suplicaram por ajuda, Jurong desceu dos céus envolto em chamas, trazendo consigo um machado de fogo, forjado no coração de um vulcão. Ele olhou para o mar em fúria e gritou: "O fogo purifica, a água devora, mas hoje apenas um dos dois dominará o mundo." E assim começou a maior batalha dos tempos antigos. O combate entre Jurong e Gongong durou dias, ou, segundo os sábios, eras inteiras. Jurong rugia e lançava labaredas que incendiavam o horizonte, transformando montanhas em brasas e rios em vapor. Gongong respondia com tsunamis e trovões, criando muralhas de água que engoliam florestas e cidades. Cada golpe de Jurong era uma aurora, cada ataque de Gongong, um dilúvio. Os deuses observavam aterrorizados, enquanto o equilíbrio do universo começava a ruir. O céu tremia, os ventos rugiam e o fogo e a água dançavam em uma espiral de destruição. Até que, num momento de fúria suprema, Gongong atacou com toda a força dos mares, erguendo-se como uma montanha viva. Mas Jurong, envolto em chamas douradas, ergueu o machado celestial e o golpeou em pleno peito. O grito ecoou por todo o cosmos. As águas se dispersaram e Gongong caiu derrotado. Mas a vitória de Jurong teve um preço. Enfurecido por sua derrota, Gongong levantou-se uma última vez, cegado pela humilhação. Ele correu até o Monte Buzhou, o pilar que sustentava o céu, e com a cabeça o atingiu com toda a sua força. O monte rachou em 1000 pedaços. O firmamento se partiu, e o céu começou a desabar sobre a terra. As estrelas caíram como chuva, os rios se ergueram em direção ao céu, e o mundo mergulhou em um caos sem precedentes. Jurong tentou conter a destruição, mas nem mesmo o fogo dos deuses podia restaurar o equilíbrio. Foi então que a deusa Nyua, a criadora da humanidade, interveio. Com pedras de 5 cores, ela reparou o firmamento e restaurou a harmonia, mas a cicatriz da batalha nunca desapareceu. Desde então, o céu permaneceu inclinado para o noroeste, e é por isso que os rios da China fluem nessa direção até hoje. Após o desastre, Gongong foi banido para as profundezas do mar, onde permanece até hoje, preso em correntes de ferro, causando terremotos e maremotos quando se agita. Jurong retornou ao seu palácio de fogo, onde continua a manter o equilíbrio entre os elementos, garantindo que o sol nasça a cada dia e que o calor jamais desapareça completamente da terra. Embora vitorioso, ele não se orgulhava. Sabia que, sem a água de Gongong, o fogo destruiria o mundo, e que sem seu fogo, a água traria o fim da vida. Assim, os dois deuses, mesmo separados, continuaram ligados pelo destino. Fogo e água, ordem e caos, mantendo o mundo em equilíbrio. A batalha entre Jurong e Gongong é mais do que um mito antigo. É um reflexo das forças que habitam dentro de cada ser. Jurong representa a razão, a luz e o controle, enquanto Gongong é o instinto, a emoção e o caos. Ambos são necessários, porque a vida só existe quando fogo e água coexistem em harmonia.
Para os antigos taoístas, essa lenda era um lembrete de que todo poder, quando levado ao extremo, acaba se voltando contra quem o usa. Assim como o fogo e a água, a humanidade precisa encontrar o ponto entre a paixão e a calma, entre o desejo e a sabedoria. A história de Jurong e Gong Gong é a lembrança de que até os deuses precisam de equilíbrio, pois o universo não se sustenta pela força de um só elemento, mas pela dança eterna entre o fogo e a água, a destruição e a criação. E talvez seja por isso que quando o sol se põe sobre o mar, as chamas do céu e as ondas se tocam em harmonia, lembrando-nos da batalha antiga que moldou o mundo e deu origem ao equilíbrio da vida. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e descubra outras lendas épicas que revelam como os deuses moldaram o destino do mundo.